Bora falar agora de princípio de Arquimedes, que é o famoso empuxo. Primeira coisa, quando a gente coloca um objeto no interior de um líquido, ele vai deslocar a água. Então, por exemplo, ó, vou afundar um objeto aqui. Ó. Quando eu coloco um objeto aqui, esse objeto ele desloca o líquido para cima. Acho que é bem óbvio isso, né? Só que esse líquido aqui, ó, eu coloquei ele aqui, ó, quando ele subir, ele vai escoar para cá e vai vir para cá. Ó. E vai ficar aqui. Ó. Isso aqui é uma balança. E aqui vai ter o peso. Arquimedes percebeu que, olha que doido, eu vou até escrever aqui, ó. O peso do líquido deslocado corresponde à força que o líquido exerce no objeto. Gente, isso aqui é muito doido, velho. Então, olha o que Arquimedes viu. Isso aqui antes de Cristo, na Grécia Antiga. Ele percebia que toda vez que ele afundava um objeto no líquido, esse líquido ficava mais leve. Aí ele viu o seguinte, o motivo desse líquido ficar mais leve é porque ele recebe uma força. Essa força para cima. Essa força para cima aqui, ó, ela é chamada de empuxo. E aí ele foi e viu que quando ele afundava esse objeto deslocava um líquido e a massa desse líquido deslocado, o peso do líquido deslocado, correspondia ao valor do empuxo. Então, o peso do líquido deslocado corresponde à força... Ó, gente, agora que eu estou vendo aqui, escrevi repetido no informal. O peso do líquido deslocado corresponde... Travou aqui, eu fui escrever de novo. Corresponde à força que o líquido exerce sobre o objeto. Aí até bom para finalizar. Essa força é o empuxo. O peso do líquido deslocado corresponde à força que o líquido exerce no objeto. Essa força é o empuxo, que a gente representa pela letra E. Então, sabendo disso, a gente vai conseguir até deduzir a fórmula agora. Olha que simples. Ó. Se eu acabei de falar para vocês em que o peso do líquido deslocado ele é o empuxo, olha que legal. Ó. Peso no mg, massa vezes a gravidade. Isso aqui é um empuxo. Só que eu já falei para vocês, né, que densidade é a massa sobre o volume. E aí, olha que lindo, ó. A massa é igual a densidade vezes o volume. Então, onde tem aqui, ó, onde tem a massa, eu vou colocar isso aqui, ó. Eu vou ter a forma do empuxo. Empuxo. Onde tem a massa, eu vou colocar a densidade do líquido vezes o volume. Esse volume foi o volume que foi deslocado para cá, ó, que é o volume deslocado, vezes a gravidade. Pronto. Essa é a fórmula. Então, essa aqui é a fórmula do empuxo. Então, o empuxo é uma força que o líquido faz nos objetos para cima. E aí, Arquimedes viu que essa força que o líquido faz nos objetos para cima, portanto, se você entra numa piscina com uma pessoa, talvez você consiga segurar a pessoa, carregar a pessoa dentro da piscina. Mas fora da piscina você não consegue. Por quê? Fora da piscina não tem o peso, a força que o líquido faz na pessoa para te ajudar a carregar a pessoa. Então, quem fica dentro do interior da piscina se sente mais leve, né? Quase que flutuando, assim, se a água for mais densa, porque o empuxo é grande para cima. Entenderam a ideia? E aí, Arquimedes, ele viu que essa força aqui, ó, é igual ao peso. Inclusive, peso é força, viu, gente? Peso é força. Então, o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Tem uma questão do Enem que só fala isso. Era só saber que o empuxo é o peso do líquido deslocado. Só isso. Só isso. Então, empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Então, era só saber isso. E aí, se eu isolar aqui, ó, peso mg, né? Aí, como massa é igual a densidade vezes volume, se substitui e tem densidade vezes volume vezes a gravidade. Então, isso aqui é a fórmula do empuxo. E a unidade de medida, né? Se eu estou falando de força, a unidade de medida é sempre Newton. Newton. Prontinho. Agora tem uma coisa muito, muito importante que eu quero falar para vocês aqui, ó. Repetindo, a densidade do líquido tem quilograma por metro cúbico. Se for dado em gramas por centímetro cúbico, multiplica por 1000. Pronto. É muito importante isso aqui, ó. O volume deslocado, eu vou até fazer um puxadinho dele aqui, ó. É o volume submerso do objeto. Do objeto. Hoje, a Juliana, no início da aula, ela perguntou assim, ó. Quando a gente entra na água, o volume deslocado é o nosso volume? Aí a minha resposta para ela. Se você fica totalmente submerso, sim, tá vendo? Então perceba o seguinte, o volume deslocado é o volume submerso do objeto. Então se você mergulhou, o volume que deslocou ali é o seu volume, do seu corpo. Tá bom?
Ah, vamos supor que você mergulhou só metade do seu corpo, né? Ou de um objeto, ou vamos pegar um objeto homogêneo, com esse bloquinho aí. Então, se você está só a metade, o volume deslocado é a metade, tá bom? Então é isso. Então, essa parte que é muito importante também. E o G é a gravidade, né, que é metros por segundo ao quadrado. Creio que não tem segredo aqui não. Até que é de boa, tá bom? Então esse é o princípio de Arquimedes. Muito importante aqui. Agora eu vou ensinar vocês como é que faz a questão. Vou dar uma olhadinha no chat agora. Alice perguntou, o senhor poderia explicar a parte de colocar o objeto no líquido mais uma vez, por favor? Ah, explico sim. É o seguinte, ó. Quando é colocado o objeto no líquido aqui, ó, o líquido desloca, né? O líquido sobe. E aí, quando o líquido sobe, aí que eu fiz? Eu fiz um recipiente aqui só para escoar o líquido para cá, para pesar o líquido. Só para contar mesmo que o peso do líquido deslocado é o valor do empuxo. Aí perguntou, mas se afunda uma bola e dentro dela tem ar, o volume deslocado vai ser diferente? Ou não importa se ar ou tipo... Não importa. Não importa o que é, Juliana. Não importa. Você pode deslocar, você pode afundar, vamos supor assim, duas bolas idênticas. Uma com ar dentro, outra com chumbo. Se você coloca as duas na água, se elas têm o mesmo volume, o volume deslocado é o mesmo. Não importa, tá bom? A diferença é que a bolinha de chumbo, a bola de chumbo, ela vai descer naturalmente. A bola de ar, eu vou ter que fazer uma força para ela descer, né? Mas o deslocamento é o mesmo, o volume deslocado é o mesmo. Agora vem a parte mais legal de todas, onde eu falo... Aqui eu só mostrei a matéria para vocês, agora eu vou para a parte mais importante. Tem aqui dois objetos, um objeto eu coloquei na água, tá vendo? Ele está afundando aos poucos, afundando, afundando, afundando. Eu vou numerar esses objetos, esse aqui, ó. Vou chamar aqui de 1, momento 1, momento 2, momento 3 e momento 4. Diante desses momentos aqui é o seguinte, eu quero que você coloque em ordem para mim, aí vai ter os empuxos aqui, ó. Vou chamar aqui de empuxo 1, eu tenho empuxo 2, tenho empuxo 3, empuxo 4. Onde que vocês acham que tem maior empuxo? Onde que é na verdade, onde que é o menor empuxo? Eu quero que você coloque em ordem aí, crescente para mim. Pode colocar em ordem crescente. Onde que é o maior, menor? E aí? Eu vou ir adiantando até pelo dele aí mesmo que tem, tá bom? Ó, resposta seguinte. Onde tem maior empuxo, o menor empuxo é o 1, é o menor deles. E o maior deles é o 4, concordam? E o 3. De maneira geral, todo mundo sabe isso aqui, ó. O empuxo de 1 é menor do que o empuxo de 2, que é menor que o empuxo de 3. Agora a pergunta, quem que é maior? O empuxo de 2, não, o empuxo de 3 ou de 4? Minha falou que é do 4 para 1. Muitas pessoas marcam assim, ó. Exatamente, Alice, show de bola. Você vê uma coisinha que muita gente não vê. Boa, boa, Ioli. Boa, Juliana. A Juliana achou que é a 4. Não, é igual. É igual. Show de bola. Ó, o empuxo é exatamente igual. O 3 é igual ao empuxo de 4. Ué, professor, por quê? Porque já está totalmente submerso. Ó, olha aqui, ó, o volume deslocado aqui, ó. O volume deslocado é o volume submerso. Esse daqui, ó. Ó o volume deslocado aqui, ó. É esse. Então, eu vou pegar esse volumezinho aqui, vezes a densidade do líquido, vezes a gravidade. Agora, olha isso aqui, ó. Agora aumentou. Ah, professor, verdade. Agora, olha aqui, ó. O objeto já ficou totalmente submerso. Agora, independente da altura dele, o volume deslocado é o mesmo. Então, por isso que o empuxo de 3 é igual ao empuxo de 4. Muitas pessoas vão achar que o empuxo de 4 é maior que o de 3, porque está mais profundo. Não, não é. A pressão sobre ele é maior, porque ele, princípio de Stevin, que a gente já viu. Mas não estou falando de pressão, estou falando de empuxo. Então, o empuxo é igual, tá bom? E a aplicação disso aqui, né, em nosso dia a dia? Aqui agora você entende por que o navio, né, que é tão pesado, consegue flutuar, né? O navio flutua porque... Vamos lá, vamos colocar as forças que tem aqui no navio, né? Então, o peso aqui para baixo. O peso sempre aponta para baixo, gente. Isso aqui é matéria de lei de Newton. O peso está aqui para baixo. E tem um empuxo aqui para cima, ó. Tem um empuxo aqui para cima. Então, peso e empuxo. Pronto. Tem essas duas forças, peso e empuxo. Aí eu te pergunto, quem que é maior, o peso ou o empuxo? Essa pergunta é boa. Aqui eu estou perguntando para vocês algumas pegadinhas que o vestibular gosta. Essa pergunta que eu fiz aqui, ó,
ela é muito comum da galera errar, muito comum mesmo, navio flutuando. Qual que é maior, o empuxo ou o peso? A maioria das pessoas vão marcar empuxo, mas é igual. Acredite ou não, o empuxo é igual ao peso. Mas, professor, como assim? O empuxo é igual ao peso. Motivo. Ele não está nem subindo nem descendo. Né? Ele está flutuando. Né? Ele não está nem subindo nem descendo. Eles têm equilíbrio. A gente tem a justificativa. Ó, ele está em equilíbrio. Ué, professor, mas ele flutua? Pois é, ele flutua, sabe por quê? Porque ele é menos denso do que a água. Por isso, a densidade do navio é menor que a densidade da água. Então, é a questão da densidade que é o que faz ele flutuar. Então, isso aqui, ó, é pegadinha diretas no vestibular. Então, ó, por isso ele flutua. Agora, se por um acaso, né, vamos supor, eu pego uma bola. Agora vai entendendo comigo aqui, agora é a lógica, agora é a lógica. Eu pego uma bola e afundo essa bola numa piscina, uma bola mesmo, com ar dentro. Afundei ela na piscina. Aí eu solto. Você deve saber que a bola volta, né? Então, se a bola volta, no momento que ela está voltando, o empuxo é maior do que o peso. Pronto. Mas no momento que ela para, é porque o peso e o empuxo cancelou um com o outro, ficou em repouso, né, em equilíbrio. Entendidos? Agora, se joga uma pedra na água, a pedra está descendo. Tem um empuxo ali para cima e tem um peso. Mas se a pedra desce, o peso é maior do que o empuxo. Entendeu? Agora, você jogou um objeto, e o objeto ficou parado lá no interior do líquido. Então, o peso é igual ao empuxo. Né? Ficou parado. Entendeu a ideia? Então, é bem simples. Então, se o objeto estiver descendo, o peso é maior. Se estiver subindo, o empuxo é maior. Se estiver parado, é igual. É igual. Pronto. Mas vamos supor que está parado lá no fundo do mar. Então, se está parado no fundo do mar, né, uma pedra, é porque a densidade da pedra é maior que a do líquido. Entendeu a ideia? Então, é por isso. Inclusive, vamos colocar um outro exemplo aqui, ó, que é do balão atmosférico, né? O que está acontecendo aqui, ó? Tem um balão atmosférico aqui, subindo. Enquanto ele está subindo, se o balão estiver subindo, se estiver subindo, se o balão estiver subindo, é porque o empuxo é maior do que o peso. Agora, se ele parar, é porque o empuxo é igual ao peso. O empuxo é igual ao peso. Agora, se ele começa a descer, se estiver descendo, é porque o peso agora é maior do que o empuxo. Entenderam a ideia? E vai. Por favor, agora eu fiquei com uma dúvida. Como o submarino consegue manipular o empuxo e o peso? Com bolsões de água. Inclusive, o submarino ele vai o tempo todo, ou bolsões de água, não, bolsões mesmo com líquido. Ele vai colocando o líquido, aí ficando mais pesado. E aí joga o líquido para fora, ficando mais leve, o empuxo fica maior. O tempo todo. Mudando isso aí, vai mudando a massa, ele pode ir mudando a massa, de maneira geral ele vai mudando a massa. É igual, por exemplo, a questão do navio, né? Igual, por exemplo, eu esqueci de colocar aqui, ó. Por que a densidade do navio é menor que a da água, né? O navio que é feito de concreto, né? Um tanto de coisa pesada. Ó, densidade é a massa sobre volume. E aí pensa, pô, você deve pensar assim, ó. O navio tem massa pra caramba. Né? O navio é muito pesado. Então, ó, maior massa, maior densidade. Só que o navio tem um volume cabuloso de grande. Muito grande mesmo o volume do navio. Então, quanto maior o volume, menor a densidade. Então, por isso que fica menos denso. E por que tem esse volume tão grande? Porque o navio é cheio de espaços vazios. E, portanto, que se começa a entrar água nos espaços vazios do navio, começa a preencher, o volume não muda, né? O volume do navio está ali fixo. Porém, começa a aumentar a massa. E aí o peso fica maior. Ao peso fica maior, aí ele fica maior do que o empuxo, e o navio começa a descer. Aí ele afunda. A mesma ideia pode usar para o submarino. No caso do balão, ainda existe um empuxo. Sim, Alice, exatamente. Mesmo se estiver parado na superfície, o peso é igual ao empuxo. Exatamente. O empuxo, se você quiser saber, é só olhar a fórmula. Quem que é a fórmula do empuxo? Volume vezes a densidade do líquido vezes a gravidade. Então a gravidade é a mesma. Vamos botar tudo na Terra, pronto. A bola, se tem o mesmo volume, vai ter o mesmo empuxo, independente de ser de chumbo ou de ar. Entende? Aquela bola levinha, o empuxo é o mesmo. O que está mudando é o peso. Só isso. E a densidade, né? A de chumbo ela é mais densa e ela desce. Mas o empuxo ele é o mesmo. Eu trouxe uma questãozinha aqui bem legal também, ó. Muito doida essa questão.
bem cara assim de vestibular, tipo Enem. Ó, última questãozinha de hoje e acaba a aula. Um barco tem marcados em seu casco os níveis atingidos pela água quando navega com carga máxima no Oceano Atlântico, no Mar Morto e na água doce, conforme a figura. A densidade do Oceano Atlântico é menor que a do Mar Morto e maior do que a da água doce. Qual a identificação certa dos níveis 1, 2 e 3? Então, olha só, tem o nível 1 aqui, 2 e 3. No nível 1, onde que o navio está? No Mar Morto, no Atlântico, em água doce. E no 2? E no 3? É isso, é só isso. Vamos ver se vocês pegaram aí um jeitinho. Não é fácil não é muito fácil essa questão não, tá bom? Ó, um barco tem marcado o seu casco, então vamos lá. Quando o barco está numa região muito densa, né, o empuxo dele é grande. Então, ó, empuxo é a densidade do líquido vezes o volume deslocado vezes a gravidade. Agora eu vou isolar aqui a densidade do líquido, o volume deslocado, o que você quiser. Eu vou isolar o volume deslocado. O volume deslocado vai ser o empuxo dividido pela densidade do líquido vezes a gravidade. Ó, a gravidade é a mesma. O peso do navio é o mesmo. Então, se o navio está flutuando, então o peso aqui para baixo e o empuxo para cima. Eu falei para vocês aqui em cima, ó, o empuxo é igual ao peso. Ele está até ali em cima ainda. O que faz o navio flutuar é a densidade. Então, o peso é sempre igual ao empuxo. Então, se é o mesmo navio, com o mesmo peso, o empuxo o tempo todo é o mesmo. Esse cara aqui o tempo todo é o mesmo. Então, perceba que densidade e volume deslocado é inversamente proporcional. Então, quando o navio está no Mar Morto, que tem uma densidade muito alta, o volume deslocado é muito pequeno, porque é inversamente proporcional. E o Mar Morto é o que tem maior densidade. Então, se o volume deslocado é muito pequeno, aqui no 3 aqui, ó, é quando ele está no Mar Morto. Mar Morto. Então, ó, vou até escrever aqui embaixo. Então, 3 é o Mar Morto, que é onde está mais denso. Inclusive, gente, o Mar Morto, ele é tão cheio de água, mas tão cheio de água, ele é tão denso, mas tão denso, ele chama Mar Morto, que quando você pula lá dentro, você não afunda, você fica flutuando lá, sabe? Aí depois o 2 é o segundo, né? O 2 é o Atlântico. Atlântico. E o 1, né? Onde vai deslocar mais, é a água doce. A água doce, quando o navio está na água doce. Do caralho essa questão, velho. Muito doida. Com uma questão dessa, você consegue fazer várias questões envolvendo teoria, né, de empuxo. Beleza? Gente, eu vou nessa então. Obrigado aí por quem ficou até o final.